Queridos filhos e filhas, amado povo de Deus, nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, para todo o Brasil, e das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, você que me acompanha pela TV E-Paraná, a partir da E-Paraná, repito, a Rede Evangelizar, as TVs irmãs, rádios irmãs, é Quaresma, o Carnaval já passou. E é importante colocarmos um limite, porque senão nós vamos postergando, nós vamos adiando uma decisão que tem que ser tomada. Ou você entra ou não no espírito da Quaresma. Repito, você entra ou não no espírito da Quaresma. Não tem como. Não tem como você ficar à beira da água, ou você se molha ou não se molha. Não tem como entrar no lago sem se molhar. Tem que tomar a decisão. Eu vou, como um bom cristão, um bom católico, viver esses 40 dias da Quaresma. Isso mesmo. Porque a contar de quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, menos os domingos, são 40 dias. E eu quero insistir nisso, porque há muitas pessoas, uma porcentagem imensa. Primeiro que não caiu a ficha, o carnaval passou, o Brasil voltou a funcionar, as aulas voltaram, a catequese voltou. Chega, gente, de férias e vamos retomar nossa vida. Os problemas continuam, mas além disso, tem outro elemento importante: tomar a decisão de entrar e fazer esse retiro espiritual de 40 dias. A decisão foi tomada quem foi receber as cinzas, mas ainda é tempo, é o primeiro domingo. Sempre é um convite. Deus nunca nos força a nada. É importante você perceber, e volto por um leve instante, a primeira leitura da quarta-feira de cinzas, do profeta Joel, que diz assim: aproximai-vos de mim, venham a mim. Eu quero nesse primeiro domingo lembrar a quarta-feira de cinzas, porque foi isso: venham a mim, porque eu sou bom, sou um Deus bondoso, misericordioso, disposto a vos perdoar. E quem sabe, se vocês se converterem e se arrependerem, voltarão a ter uma colheita abundante. O evangelho de hoje não é diferente. O evangelho termina Jesus fazendo um convite, um anúncio e um convite. O reino de Deus está próximo. Ele está anunciando, ele está afirmando, e mais do que ninguém Jesus pode dizer isso: o reino de Deus está próximo, porque eu estou aqui. Não lá na Galileia, está próximo porque nesta celebração nós não fazemos uma lembrança do passado. A grande dinâmica da liturgia é fazer acontecer agora o ato redentor em nossa vida. Então nós estamos na Quaresma, nós não fazemos a lembrança, uma recordação saudosa da Quaresma, nós estamos. E o Senhor diz: o reino de Deus está próximo de você, e faz um convite: converta-se, creia no Evangelho. Você compreende a dimensão redentora do que estamos celebrando? Jesus, se no Antigo Testamento Joel diz Deus se manifesta, venham a mim, Jesus diz: eu vim, o reino de Deus está aqui. Agora, aceitem meu convite, convertam-se e crede no Evangelho. Filhos e filhas, a obediência faz parte do discipulado de Jesus. A obediência é importante. Se nós queremos ser discípulos, só se é discípulo
obedecendo. Repito, só se é discípulo obedecendo, porque se você não obedecer ao mestre, você se faz outro mestre, é ou não é? Quem é discípulo de Jesus, levante a mão. E quem não levantou, o que eu faço? Quem é discípulo de Jesus, levante a mão. Então nós temos que obedecer. Obedecer é condição, é necessidade, faz parte do discipulado a obediência. Pois bem, dito isso, se queremos obedecer, Jesus se anunciou e disse: convertei-vos. Como se dá essa conversão? Tudo é fruto da graça de Deus. Mas eu, no ato penitencial, falei algo importante e quero retomar: dai-me consciência dos meus pecados. Meus irmãos, há tantos católicos que não pisaram na igreja na quarta-feira de cinzas, não fizeram abstinência de carne. Para que fazer jejum? Mas onde está a obediência? Depois, e eu falei durante a semana toda, fiz o Rede Vida Evangeliza, quarta passada, respondendo questionamentos. Nós temos muitas pessoas que estão descompromissadas com a comunidade, com a sua própria fé, com a sua própria religião. Está errado, meu filho. Eu estou aqui para te dizer, está errado. Você não é teu mestre. Tua cabeça não é a última e a verdadeira sentença. Existe algo a ser seguido: Jesus. E se nós tivermos isso como clareza, então aí sim nós entendemos que é converter-se para Deus. Converter é um voltar-se para Deus, usando Jesus e o profeta. É um voltar-se para as coisas de Deus. Se dê esse direito, filho. Olha, foi muito batuque na cozinha assim, não quer. Olha quanto tempo já estão ali nos tuk-tuk da vida. Foi Natal, foi Ano Novo, depois parou tudo, foi o Carnaval. Será que não é hora da gente se dar o direito de realmente começar o ano, mas não começar o ano numa superatividade, com as mesmas repetições, com as mesmas frustrações, com as mesmas ansiedades? Por que não começar como a igreja está dizendo e nos ensinando? Ela é mestra. Começar resolvendo os conflitos interiores. Você escutou? Começar diferente. Não adianta querer começar 220, atropelando tudo, igual o cachorro que sai correndo atrás da roda do carro. Vai sempre, o cachorro vai correr toda vez. Vai passar o Fusca, vai passar uma Mercedes, o cachorro vai correr, porque não tem discernimento. A impressão que eu tenho é que nós estamos assim. Por quê? Porque nós estamos no piloto automático. É cobrança de produção, é cobrança disso, é cobrança daquilo. Padre, tem IPTU para pagar, agora tem IPVA para pagar, tem volta às aulas que tem. Tá, esses problemas continuam, mas se dá o direito de respirar e olhar um pouco para você. Você entende o que é quaresma? Não é um ato egoísta, porque se você não está bem, você estraga a tua família, infeliz. Se você não está bem, caboclo, você estraga tudo. Volte-se para as coisas de Deus. Sai do piloto automático. Saia dessas preocupações desnecessárias. Conversão, voltar-se para Deus. Segundo, ir para o deserto. Eu mostrei Padre em Missão. Eu nem esperava fazer aquilo. Inclusive estava de camiseta, tudo descabelado. Quem quiser pode ver no YouTube. Padre em Missão,
Monte das Tentações. Dá uma olhada, Padre Missão. Está lá no meu YouTube. E eu consegui entrar no monastério, que ainda tem monge lá, para gravar onde a pedra que o diabo apareceu para Jesus. Filhos, deserto é sempre deserto. E aqui deserto para mim e para você é um tempo muito bom. Não pense deserto como algo ruim. Deserto nos faz ir à essência. Deserto nos faz ir aquilo que às vezes nos perdemos, que éramos tão felizes. E de repente se você terminou o ano, Padre, mas eu terminei o ano tão xoxo, estou acabado. Eu terminei o ano passado, só estava a capa da gaita. Mudou o quê? Você vai querer repetir a mesma coisa? Será que não é hora de se curar? Eu dizia, ir para o deserto. Então aí que a igreja, que pede que sejamos discípulos obedientes, eu estou falando com autoridade, não pensa que eu não obedeço. Eu obedeço ao meu bispo, obedeço ao Papa, obedeço à Sagrada Escritura, e você também é obrigado a obedecer. Se dedicar à oração, 40 dias, não estou dizendo que você não reza, mas duvido que tem gente que reza para dormir, para acordar, e pelo menos por dia, você rezar um pouco mais. Sabe qual o fruto da oração? Você se move em direção a Deus. Não é arrancar nada de Deus, você se move e ao mesmo tempo você vai à essência do teu eu. Aí você vai me dizer assim, Padre, o senhor está com um discurso que não está falando da campanha da fraternidade. Oh, meu filho, me diga de onde que vem a violência, se não vem de seres humanos irracionais, se a violência não vem de pessoas que perderam a noção do certo e do errado, que colocaram o dinheiro acima de todas as coisas, a usura, a luxúria. Se a violência não vem de uma agressão que começa eu comigo mesmo, e eu jogo para o outro, que eu não tolero que o outro me frustre, que eu sou intolerante. A violência para com os nasciturgos, com a criança que nasce com defeito, com o idoso que não produz mais, a violência com alguém que tem outro credo, que tem outra cor de pele, a violência que é gerada dentro das famílias, onde as mulheres apanham e ainda não denunciam. Filho, a violência nasce daqui. Então a oração é remédio. A oração é remédio. A penitência. Eu estou aqui, diz o Senhor. Converta-se, volte-se para mim. A penitência é tão importante porque freia o instinto. Nós não somos instintos. Ou corrijo para ser mais, não somos só instintos. A impressão que eu tenho, e repito porque é algo que me deixa, a evolução parece que está sendo um retrocesso. Ao invés do homem evoluir, ele está voltando a ser macaco. A penitência, o jejum, coloca freio às paixões desordenadas, aos desequilíbrios, aos surtos, aos vícios. Quem manda? O vício em você, ou você tem autoridade sobre as suas decisões? Ah, Maria Gasolina, vai, Maria vai com as outras. Vai, Zé do Boteco, estraga a tua vida, mas vai estragar a tua família. O jejum me coloca no devido lugar de criatura que precisa de Deus. Por isso Jesus disse: o reino de Deus está aqui. O que queremos mais? O jejum é remédio.
Não é para melhorar a tua silhueta não, minha filha. Nem é para você desinchar. Se você faz um jejum, deixa de alguma coisa, faz um sacrifício, para mostrar a Deus o quanto você necessita dEle, e se lembrar que nós não somos deste mundo. A caridade, a caridade, a caridade, dizia o Papa na sua mensagem: se todos os nossos atos fossem caridade, ninguém passaria fome e nem nudez. A caridade é um exercício de irmãos. E a caridade nos faz perceber que nós temos muito mais. Gente, se a pessoa, você que está me acompanhando, o telespectador em casa, primeiro domingo da quaresma, você que está me acompanhando aqui na igreja, eu não diria 40 dias, mas se ficássemos 1 ano sem comprar roupa, ou 1 ano, ninguém andaria pelado, porque tem muita roupa no armário que a gente não usou faz tempo. 1 ano sem comprar sapato, você ia ver quanto que você tem lá que você não gosta, da fivela da parafuseta. Como a gente entra no consumismo, e o consumismo gera violência, o consumismo faz o outro descartável, o consumismo coisifica o ser humano. Então não é mais esposa, é coisa, não é mais marido, é coisa, é alguém que eu preciso ter perto para satisfazer os meus instintos sexuais. Caramba, que coisificação! Aí trair, que os olhos não veem, o coração não sente, mas roubar, coisa, tudo coisa, coisificação. Quem é o pai que está por trás de tudo isso? Deus? Satanás, Belzebu, aquele que Jesus enfrentou no deserto. O Evangelho de Marcos que estamos proclamando não conta quais foram as tentações, mas diz que Jesus o enfrentou. Eu disse e volto de novo a Josué capítulo 10, versículo 25. A quem você enfrentar, o inimigo que você enfrentar, eu te darei a vitória. Não pense no teu vizinho como inimigo, pense no inimigo que você leva consigo, aquele que destrói a imagem e semelhança de Deus, aquele que te faz um anjo do demônio, aquele que te faz alguém pervertido do caminho da salvação. É esse enfrentamento. Isso é quaresma. Eu acredito, mas acredito mesmo, que se alguém vive a quaresma, vive uma Páscoa. Porque quem se deixa, só sendo discípulo de Deus na igreja, somos católicos, vivendo os exercícios quaresmais, vivendo o que pede a igreja, eu duvido que chega a Semana Santa, a pessoa não está melhor do que antes. Eu duvido, não por mérito seu, porque Deus age. Quaresma não é tempo de afrouxar não, porque o diabo está solto. Começa o primeiro domingo dizendo que o diabo tentou Jesus. Então quaresma nós somos tentados sim, e Deus permite as tentações, enfrente-as, e você será melhor que 2016, enfrente-as e será melhor do que 2017, enfrente esse inimigo, a vitória é certa. O reino de Deus está próximo.
a quaresma começou. Está entre nós. Converta-se. Crede no Evangelho. Amém.